o método que a gente usa para enterrar pessoas, por exemplo, ele não preserva tanto assim os ossos. Então você vai chegar, uma pessoa que foi enterrada há 6, 7 meses, 8 meses atrás, quando você chega hoje, fica muito difícil de identificar quem era aquela pessoa e qualquer outra coisa sobre a vida dela, né? Agora, os métodos utilizados, os corpos dos seres de 2.000, 4.000, 5, 6.000 anos atrás eram mais fáceis porque a região, a geografia, a situação da morte e até do enterro, do ritual fúnebre feito para enterrar as pessoas era totalmente diferente, e aí possibilitava que as coisas, as pessoas, tudo se preservasse um pouco mais, né? Bem, a gente tem aí na página 35, vamos dar uma pulada para a página 35, a gente tem os períodos da história antes da escrita. E é isso que é muito importante, vocês têm que entender e entender bastante disso aqui, porque esses períodos históricos eles se diferenciam muito, eles são bem diferentes, porque eles são específicos, cada um deles são bem específicos em algumas características. Então vamos lá. Como a história antes da escrita teve uma duração muito longa, costuma-se dividi-lo em 3 grandes períodos: Paleolítico, ou a Idade da Pedra Lascada; Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida; e a Idade dos Metais, né? Quais são as diferenças disso aqui? Eu vou falar primeiro uma definição bem rápida de Paleolítico, depois do Neolítico e por último da Idade da Pedra Lascada, da Idade dos Metais, perdão. O Paleolítico foi o período mais longo da história antes da escrita. Foi nessa época que os nossos ancestrais passaram pelas diversas fases de evolução. Se relaciona ao fato de os hominídeos terem observado que uma pedra, ao ser lascada, ganhava uma ponta cortante, servindo de instrumento de defesa, caça e pesca. E aí mais embaixo está escrito, eles eram nômades, né, e se alimentavam de plantas, e enfim. Eu já falei um pouco disso com vocês. Esse período paleolítico é o período onde o ser humano está se desenvolvendo. Ele ainda não era o ser humano como a gente conhece hoje. Não tinha chegado ainda ao estágio do Homo sapiens moderno, né? Então, ele era o australopiteco, ele era o hominídeo. Esse período é todo o período em que o ser humano geneticamente está se desenvolvendo até chegar a um homem normal, completo, andando ereto, desenvolvendo algum tipo de linguagem, né? Tudo antes disso, o ser humano era muito primitivo, então andava encurvado, ele tinha traços ainda muito do primata, né, muito pelo em determinadas regiões, né? E aí a questão de ter a ver desse período se chama paleolítico, se chama período da Pedra Lascada, é justamente porque os seres humanos eles não tinham desenvolvido ainda formas de caçar, nem de cozinhar, e nem de se alimentar, nem de caçar, nem de nada. De uma forma desenvolvida de fazer isso. Então a forma que eles desenvolveram foi pegar as pedras que eles tinham, né, por motivos óbvios, né, eles moravam em cavernas, então não tinha muita pedra, né, pegar as pedras que eles tinham ali, quebrar em pedacinhos, fazer eles ficarem pontiagudos para de alguma forma eles matarem os animais ou arrancar as plantas que eles comiam. E aí por isso o nome é a Idade da Pedra Lascada, né? Isso é uma forma primitiva que eles tinham de desenvolver minimamente a forma de se alimentar e tal, mas era a forma que os caras tinham na época, né? E aí, por isso esse período tem esse nome. Isso está diretamente ligado ao fato de eles serem pouco desenvolvidos, como eu já falei. Espero que vocês estejam me entendendo, galera. Qualquer dúvida, esse vídeo vai estar no grupo do Zap da gente. Vocês vão assistir, vão poder assistir mais de uma vez, vão poder perguntar no grupo, eu vou esclarecer e tirar a dúvida de vocês, tá? Agricultura e domesticação, neolítico. O termo neolítico, isso está na página 37, tá? O termo neolítico significa pedra nova. Essa palavra nomeia o período da pré-história em que os indivíduos poliam a pedra na fabricação de seus instrumentos. Por isso, neolítico é também denominado Idade da Pedra Polida. Esse momento é o momento que o ser humano começa a ter um pouco mais de criatividade, um pouco mais de inteligência em como usar esses instrumentos. Então eles começam a polir a pedra. Qual a diferença de lascar a pedra e polir a pedra? Lascar a pedra é como aqueles filmes. Tem um filme muito legal, um desenho que eu vou passar para vocês. Eu vou tentar achar o nome, pelo menos o nome para vocês verem na internet. Se eu achar no YouTube eu jogo no grupo da mesma forma. Mas que
eu esqueci o nome que dão para os personagens, mas é sobre os Homens das Cavernas. Tem dois no caso, um é a Era do Gelo e o outro é esse. Eu vou passar os dois para vocês e vocês dão uma assistida para vocês entenderem como era. Mas qual a diferença de lascar uma pedra e de polir uma pedra? A Idade da Pedra Lascada, eles só, basicamente, eles quebravam uma pedra na outra, assim como a gente vê em filme de Homem das Cavernas. A Idade da Pedra Polida, eles já tinham um outro procedimento, que fazia com que a pedra ficasse um pouco mais lisinha. Era basicamente, realmente, como a gente fala de polir. Sabe quando alguém fala assim, essa pessoa é polida como fala? É porque ela é cuidadosa, é uma coisa mais, né, mais tranquila, mais tem uma dedicação maior para falar e fazer as coisas, e é um pouco mais singela, uma coisa um pouco menos bruta, menos grossa. Então a pedra polida é justamente isso. Você pega uma pedra, não é uma pedra lascada. Uma pedra lascada ela é toda quebrada, assim, né? A pedra polida é uma pedra um pouco mais desenhadinha e tal. A ponta de uma lança, que a gente conhece um pouco melhor hoje, assim, nos filmes medievais e tal, é uma pedra polida, porque é uma ponta de lança bem mais bem feitinha, assim, né? Uma pedra lascada é uma pedra quebrada, quase que um triângulo, assim, uma pedra toda destroçada, né? Idade dos metais, na página 39. No final do Neolítico foi desenvolvida entre alguns grupos a produção de objetos de metal. Metalurgia deu o nome Idade dos Metais para esse período. Tem várias coisas aqui, eu quero que vocês leiam, porque o nosso texto é bem grande, então não dá para ler tudo, porque, né, a gente tem um vídeo aqui, o tempo do vídeo, mas eu estou lendo coisas mais gerais do texto para vocês entenderem do que se trata, tá? Dos períodos, como eles se tratam de forma mais geral. Eu vou estar no grupo justamente para tirar essas dúvidas, e eu quero que vocês tenham pelo menos um pouco de dedicação de ler as coisas que estão embaixo do que eu li e falei para vocês marcarem. Tudo que eu estou lendo é para vocês marcarem, tá bom? A Idade dos Metais é o momento em que os seres humanos já estão completamente desenvolvidos, já tem um momento que já são os Homo sapiens, e a criação da metalurgia. A metalurgia é a atividade que o ser humano desenvolve para criar metal, para fabricar metal. Ah, tio João, como assim? Como é fabricar metal, tio? Do nada o cara vai lá e cria o metal? Não. Você tem os metais que são os minerais que se transformam nos metais, e eles são de alguma forma trabalhados com fogo. Então a gente tem que já imaginar que o momento da Idade dos Metais é o momento já em que o ser humano já tem conhecimento do fogo, e não só conhecimento, mas também sabe usar o fogo. Então é um momento que o ser humano ele pega o fogo, ele trabalha o fogo naquelas coisas ali, naqueles metais ali, naqueles minerais todos, para que eles tomem forma. Então nesse momento se cria, por exemplo, lanças, espadas, flechas, arcos, até escudos inclusive. Então a idade dos metais é esse momento da história dos homens primitivos, em que eles vão desenvolvendo essas novas tecnologias, não tecnologia como a gente pensa hoje, sabe? Não celular, nada disso. Tecnologia para a época deles, porque era uma coisa nova. Tecnologia é tudo aquilo que surge, eu já expliquei para vocês, tudo aquilo que o ser humano cria, todo aquele instrumento ou ferramenta que o ser humano cria para modificar a sua realidade, para inovar na sua realidade. Então, esse é um dos momentos. Agora, tio João, são 3 momentos diferentes. O que tem de igual? O que tem de igual nesses momentos? Os seres humanos se locomovendo, porque em todos esses 3 períodos eles são nômades ou semi-nômades. Eu expliquei isso para vocês. Neyton falou muito bem que os seres humanos nômades, se eu não me engano foi o Neyton, os seres humanos nômades são aqueles que transitam, que não têm moradia fixa, que eles ficam transitando para lá e para cá. Então, esse período, o que eles têm em comum é justamente isso. Eles transitam de um lugar para o outro, pulando de galho em galho, buscando moradia de acordo com a alimentação e com os perigos, perigos que eles passavam naquele momento ali. Então, isso é uma característica comum dos seres humanos nesses 3 períodos, assim. Eles estão buscando moradia de acordo com a necessidade de alimentação, de água, mas também fugindo do frio, fugindo dos animais selvagens. Então, esses são pontos comuns desses 3 períodos diferentes. Os 3 pontos diferentes eu já falei quando eu defini cada ponto, né? Que é a utilização desses metais como forma de sobrevivência, como forma de caçar, de se alimentar e tudo mais, né? Os pontos que unem esses 3 períodos são isso. Os seres humanos são nômades ou seminômades, né? Eles se alimentam normalmente de plantas, folhas ou de pequenos animais, né?
eles ainda não se organizam como cidade, nem nada disso, eles estão se organizando ainda de acordo com essa necessidade mesmo de alimentação e moradia, tá? E aí tem toda essa questão de utilizar esses instrumentos como instrumentos para sua sobrevivência. Tá bom, galera? Bem, como eu falei, eu vou deixar esse vídeo junto com esses 2 filmes, as dicas de filmes. Eu não sei se eu vou achar o link no YouTube, tá? Mas eu vou deixar esses 2 filmes para vocês verem, vocês entenderem um pouco do que eu falei, do que está no livro. Eu espero que vocês leiam, além do que eu falei para vocês sublinhar, que foi as coisas que eu li aqui, né? Que vocês leiam as coisas que estão embaixo, tá? O que não entender, me pergunta. Eu vou ter todo o prazer e toda a disponibilidade de explicar para vocês no grupo de WhatsApp, tá bom? Então é isso, galera. Um beijo no coração de vocês, tá bom? E tchau, tchau.